Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do FitoWeb. Hoje eu recebo aqui um colega farmacêutico muito especial, o professor Jackson Almeida, que é farmacêutico, ele é mestre e doutor em Química de Produtos Naturais, atua na área, então tem formação e atua na área. Ele é atualmente também professor do curso de farmácia da Universidade do Vale do São Francisco, a Univasf, que fica na... Tem um polo em Petrolina, tem um campus em Petrolina e um campus em Juazeiro, não é isso? Isso, nós estamos também, Petrolina de Juazeiro, aí estamos também Senhor do Bonfim na Bahia, Paulo Afonso, Salgueiro agora, né, mais recente em Pernambuco, e São Raimundo Nonato no Piauí. Estamos em 3 estados. Maravilha, é a força do sertão. É. E coordena também o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Plantas Medicinais, o NEPLAME, também pela Univasf. E o tema de hoje, pelo que vocês viram, né, a gente vai basicamente falar sobre a atuação dele, mas a gente vai ter um olhar especial sobre o semiárido nordestino, né, sobre a ótica da química de produtos naturais. Essa é a ideia da gente, então, falar da biodiversidade local e também do que essa biodiversidade apresenta em termos de potencial terapêutico e outras aplicações, se for o caso. Já que eu conheço há um tempo já, né, Jackson, acho que tem uns 10 anos, talvez, ou mais, não sei. Eu perdi as Por aí, contas já. né? Por aí, E foi a partir desses encontros que a gente teve na universidade, eu já fui lá algumas vezes para fazer palestra, para participar de eventos, e a partir dessa troca toda, mas eu acho que eu te conheço desde a época do doutorado, circulando lá pela Federal, Pela enfim. universidade. Eu acho que eu estava na Isso. graduação, mas então um cara querido, um cara muito conhecido aqui em Pernambuco, né, no Nordeste, no Brasil, inclusive, para quem é da área sabe a importância do núcleo, né, de pesquisas dele, né, sobre produtos naturais. E aí agora eu passo a palavra então para você, Jacques. Eu só queria te agradecer mesmo pelo seu tempo aqui, por fazer essa contribuição nesses webinários que a gente faz toda quarta-feira, para esse pessoal que é estudante, está ali fazendo farmácia, faz nutrição, tem pessoal da enfermagem aqui, tem estudante de medicina, que é nutricionista, que é enfermeiro, então está bem miscigenado aqui, né? E eu sei que você também trouxe alguns dos seus alunos para cá, do núcleo, mas eu passo a palavra para você agora, então, realmente te agradeço pelo seu tempo e pela sua contribuição aqui com a gente hoje. Tranquilo, Leandro, muito obrigado mais uma vez pelo convite, né, pela oportunidade de mostrar um pouco aqui do nosso trabalho, né? Também sou fã do seu trabalho, viu? Você já esteve aqui tanto dando palestra, dando curso no simpósio, né, que a gente organiza, eu vou falar no final da apresentação. Já nos encontramos outras vezes, né, pelo Conselho Regional de Farmácia, que você também já esteve aqui, né? Então, realmente é uma pessoa muito atuante na área, né? E aí eu admiro muito você, tanto como pessoa como profissional, né? E agradeço demais essa oportunidade, né, que você está nos dando hoje, né, de falar um pouco aqui sobre esse tema que é a minha vida, né? Eu fiz iniciação científica, mestrado, doutorado, e já estou aqui há quase 17 anos como professor trabalhando com isso, né? Eu vou mostrar aqui um resumão, né? Preparei aqui mais ou menos 40, 50 minutos de conversa para a gente introduzir o tema, né? E depois eu fico à disposição para os questionamentos. Então, deixa eu Perfeito. colocar aqui a apresentação. Muito grato. E eu queria lembrar, quanto isso, para o pessoal mandar as perguntas ali no botão QIA, que é o botão de perguntas e respostas, tá? Na base do computador aqui do aplicativo, ou então do telefone mesmo, tá bom? Jackson, amigo, você está com a palavra? Pronto. Está aparecendo na tela a apresentação? Tá sim. Tranquilo, né? Então, Vou sumir aqui por um instante, depois eu volto. Pronto, beleza. Então, deixa eu marcar meu tempo aqui. Estamos já ao vivo. Bom, pessoal, então, mais uma vez, boa noite a todos, né? Já estamos agora em tempo real, né? Então, agradeço mais uma vez ao professor Leandro pela oportunidade e hoje eu vou falar um pouco sobre o semiárido nordestino, né? Sobre a ótica da química de produtos naturais. Então, eu vou mostrar um pouco do nosso trabalho que a gente faz aqui no curso de farmácia da Univasf, né? Especificamente no Núcleo de Estudos e Pesquisas de Plantas Medicinais, que é o NEPLAME, né? Que é o núcleo
o qual eu coordeno, e vou mostrar alguns resultados de pesquisas nossas, né, de plantas muito encontradas aqui na região Nordeste, né, no bioma Caatinga, e mostrar um olhar diferente para essas plantas. Né? Então, plantas, por exemplo, como o umbuzeiro, que é conhecida como a árvore símbolo do Nordeste, né, que é muito utilizada, né, na alimentação de humanos, na alimentação de animais, para fazer doce, fazer compota, geleia, polpa de fruta, sucos, né, muito consumida a fruta in natura. Então, eu queria mostrar um pouco, né, um olhar diferente, um novo olhar sobre essas espécies da caatinga, né, uma visão mais voltada para o estudo químico e o estudo farmacológico dessas plantas, tá certo? Então, eu selecionei aqui alguns resultados nossos, né, resultados de pesquisas mais recentes, e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Deixa eu colocar aqui apontador a laser, fica melhor aqui para apresentar. Então, para iniciar essa apresentação, né, eu trago aqui esse livro que foi lançado, né, no ano de 2013, um livro que foi organizado por um professor daqui da universidade, professor José Alves de Siqueira Filho, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco do trabalho do professor José Alves, né? E a importância que esse professor e esse livro tem aqui para a região Nordeste, né? Principalmente o bioma Caatinga, porque esse livro ele foi lançado como parte das atividades, né? De um projeto que foi tocado pela universidade, né? O projeto de integração do São Francisco, né, que à medida que a transposição, né, das águas do Rio São Francisco, elas foram avançando aí, né, pela região Nordeste, né, cruzando vários estados do Nordeste, à medida que essas máquinas foram avançando, né, o pessoal, a equipe, né, coordenada pelo professor Zé Alves à época, né, que era o CRADE, né, que é o Centro de Referência em Recuperação de Áreas Degradadas da Caatinga, foi fazendo uma catalogação, foi fazendo um levantamento, né, dessas espécies que existiam naquelas áreas, né, que as espécies iam ser derrubadas, né, então foi feita uma catalogação para a produção de mudas, essas plantas foram replantadas, né, para que não houvesse essa perda da biodiversidade, né, então foi um trabalho muito intenso, né, um trabalho grandioso, né, que envolveu aí milhares de missões, de viagens, né? Centenas de pessoas trabalhando, e nesse livro ele conta um pouco de toda essa história. Né? Então, a gente tem aqui a transposição do Rio São Francisco, ela tinha a previsão de iniciar em 2007 e terminar em 2012, né? Uma obra polêmica, né? Tanto pela questão daí da retirada da água do rio, né? Muitas pessoas que moram aqui na região dizem que não era para ter feito essa transposição, né? Primeiro tem que cuidar da revitalização do rio, né? De revitalizar as nascentes, né? E combater aí o assoreamento do rio, né? Então, independente de qualquer tipo de pensamento aí, a obra está aí, né? Era para ter sido concluída em 2012, né? E tinha uma previsão depois de ser concluída 2019, 2020, né? E aí ainda está em fase de conclusão, tá certo? Mas o fato é que quando a gente tem aqui, né, à medida que as máquinas foram andando aqui, né, para levar água para os sertanejos, né, onde não tinha água, né, onde o pessoal passava fome, passava sede, né, foi se estudando as plantas que existiam nessa região, tá? E aí essas plantas estão catalogadas nesse livro, né? E muitas dessas plantas a gente vem estudando aqui no nosso laboratório aqui na Univas. Então, tá aí algumas fotos, algumas imagens dos canais de irrigação, né? Da transposição do Rio São Francisco. Aqui é o professor José Alves, né? Aqui ainda bem jovem, né? Na época que começou toda essa, quer dizer, bem mais jovem, né? Na época que começou todo esse trabalho, e ele coordena, né, como eu já falei, o Centro de Referência para a Recuperação de Áreas Degradadas, né, que vocês podem visitar aí através do endereço crade.univaso.edu.br, né? Nós temos um herbário com uma catalogação, com uma certificação internacional, que é o Herbário Vale do São Francisco,
né, que tem o Código Internacional de HVASP, onde vocês podem encontrar aí, né, as essicatas de mais de 20 mil espécies, né, mais de 20 mil plantas que estão catalogadas e depositadas nesse herbário, tá certo? Então, vale a pena entrar aqui no site do CRAD e conhecer um pouco do trabalho lá, coordenado pelo professor José Alves de Siqueira Filho, que é professor do Colegiado de Biologia aqui da Univas. Então, lá também no CRAD, vocês podem visitar, né, quem vier aqui à Univas, né, se Deus quiser, depois que essa pandemia passar, vocês podem vir conhecer aqui. A gente tem um viveiro, né, para a produção de mudas, então mudas de espécies de plantas nativas da Caatinga. Então lá eles coordenam, né, como é que se diz, expedições, né, para receber o pessoal, principalmente das escolas públicas, mas também recebe o pessoal das escolas privadas, né, são feitos eventos para poder recepcionar esses alunos e mostrar o trabalho que é feito lá no CRAD. Aqui a gente tem um jardim, né, um viveiro, onde pode-se conhecer espécies dos diversos biomas brasileiros, né, não só espécies da Caatinga, mas espécies da Mata Atlântica, da Amazônia, do Cerrado, né, e principalmente espécies da Caatinga, né, uma coleção de espécies aqui da família Bromeliaceae, né, vários tipos de bromélia, porque o professor José Alves é especialista, né, em plantas dessa família botânica. Então, um passeio bem agradável, né, ao som de música clássica, dependendo aí do dia, né, mas normalmente o espaço lá tem música, né, um som ambiente, né, para que as plantas possam relaxar e as pessoas também que estão visitando aquele lugar, né? Então, é um trabalho realmente que vale a pena vir conhecer, tá certo? Então, quando a gente fala de semiárido, normalmente a gente pensa do bioma Caatinga, né? O bioma Caatinga é o bioma típico do semiárido no Nordeste brasileiro. A Caatinga, ela cobre aqui, né, grande parte da região Nordeste, aproximadamente 12%, né, do nosso território, estendendo-se aqui desde o norte de Minas Gerais até o Ceará, né, passando por vários estados do Brasil. Esse dado aqui, né, eu procurei atualizar o dado, mas não encontrei uma informação mais atualizada, né, um dado de 2005, né, onde foi delimitado o novo semiárido oficial, que naquele ano o semiárido, né, tinha cerca de 1.133 municípios, né, e uma área de aproximadamente 969 mil quilômetros quadrados, né? Então, quando a gente fala de semiárido, é toda essa área coberta aqui pelo bioma Caatinga. Então, essa Caatinga é considerado um bioma exclusivamente brasileiro, consiste principalmente de solos secos formados por espécies que são resistentes ao clima quente, à precipitação irregularmente distribuída, né? Então, normalmente, quando a gente faz uma busca na internet e coloca lá Caatinga, né, acho que a principal imagem que aparece para a gente é essa daqui, né? O chão seco, a terra rachada, as árvores sem folhas, né? Os animais magros, passando fome, né? A escassez de água, a escassez de chuva, né? Então, principalmente a distribuição irregular dessa água, né, é o que vai definir a utilização desses recursos naturais. Então, a gente vai ver que muitas dessas plantas são utilizadas com fins medicinais, né, para tratamento, né, e cura de determinadas doenças, mas também são utilizadas na alimentação do homem, na alimentação dos animais, né, principalmente aquelas plantas que são mais resistentes à seca. Então, apesar de tudo isso, esse bioma é rico em árvores frutíferas, plantas aromáticas, plantas medicinais, né? Então, principalmente aqui eu destaco as plantas aromáticas, porque a gente tem trabalhado com algumas espécies, né, estudado o óleo essencial de algumas dessas espécies, e esses óleos têm mostrado uma atividade biológica muito interessante, né? Atividade antioxidante, antimicrobiana, antinociceptiva, anti-inflamatória, ansiolítica, né? Que a gente trabalha muito aqui no nosso laboratório, e aí a gente tem estudado várias espécies do bioma Caatinga. Tá certo? Então, aqui eu trago essa frase, né, que é do professor Marcelo Tabarelli, que é do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Pernambuco, né, que ele traz lá no livro, né, no livro Flora das Caatingas, que a Caatinga é um dos ecossistemas menos conhecidos cientificamente, além de marginalizado historicamente em termos de política de desenvolvimento econômico e social,
bem como de preservação de suas riquezas naturais, incluindo a biodiversidade, né? Então, a gente aproveita aqui para destacar a rica biodiversidade que nós temos aqui, né? Várias espécies endêmicas que só ocorrem aqui nesse bioma, e esse é o trabalho que a gente procura fazer aqui na nossa região, né? E também divulgar para o Brasil o que a gente faz aqui, né? Com a degradação do bioma caatinga, muitas espécies já estão aí na lista de espécies ameaçadas de extinção, né? E essas espécies correm o risco de serem extintas sem que as suas propriedades químicas ou farmacológicas sejam conhecidas. Tá? Então, a gente sempre procura, né, selecionar espécies que possam ter, por exemplo, uso na medicina popular, né? Espécies de determinadas famílias botânicas que sejam ricas em determinada classe de constituinte químico, como os alcaloides, como os flavonoides, os terpenoides, né? Então, testar a atividade biológica dessas plantas é uma maneira de valorizar a biodiversidade do bioma caatinga. Então, quando a gente fala do bioma caatinga também, muita gente pensa, né, que a caatinga realmente tem, né, como eu já falei, aquela imagem, né, da terra seca, do solo rachado, né, como a gente vê aí no livro, né, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, né, onde a pessoa sai do sertão em direção ao litoral e, à medida que cruza o sertão, né, ele se depara com várias situações, né, que a gente convive diariamente aqui na nossa região, né? Então, hoje a gente tem que essa convivência com a seca, essa convivência com o bioma caatinga, né, é um termo que é muito comum, né, muito utilizado aqui na nossa região, tá certo? Mas quando a gente tem os primeiros, né, as primeiras gotas de chuva, né, nos primeiros dias de chuva, a paisagem da caatinga ela muda completamente, né? Então aquela terra seca, aquele solo rachado que a gente costuma ver muda, né, para esse mosaico que a gente está vendo aqui, né? A caatinga torna-se verde, né, com flores bastante exóticas, coloridas, né? Aqui a gente tem algumas espécies, como por exemplo a macambira de flecha, que é a Empoleia spectable, aqui o juazeiro, né, que é uma das aves símbolos da caatinga. Aqui a gente tem a macambira, né? Aqui a gente tem as espécies de cróton, né? Aqui a gente tem também o caruá, né? Aqui também a flor do caruá, cactos, que nós temos também diversas espécies de cactos aqui. Então, quando chove, realmente a caatinga vira uma riqueza, né? Destaco aqui também que o dia 28 de abril é considerado o Dia Nacional da Caatinga, o dia 29 de agosto é considerado o Dia Nacional do Vaqueiro, né? Então, datas instituídas, né, recentemente para valorizar, né, tanto o bioma como aqui o vaqueiro, né, que é o nosso principal habitante aqui da região, né, extremamente conhecedor, né, do comportamento das plantas, do comportamento dos animais, né, qual é a planta que é usada na alimentação do homem, na alimentação dos animais. Conhecem muito, as pessoas conhecem muito os riscos, né, a toxicidade dessas plantas, né, quais são as plantas que são tóxicas, né, tanto para o homem como para o animal, e a gente procura aprender cada vez mais com eles, né, tentar identificar quais são essas plantas, levar as plantas para o laboratório, né, e tentar comprovar cientificamente aquilo que a gente já sabe, né, que o povo realmente tem razão, né, no conhecimento empírico, no conhecimento popular. Então, esse bioma é um bioma bastante conhecido também, né, em verso e prosa, como eu gosto de dizer, várias músicas, vários poemas, né, retratam a biodiversidade da caatinga, né, onde a gente vê, por exemplo, aqui algumas na emenda, eu vou fazer uma emenda, na emenda com corda de caruá, né, então o caruá é a Neoglaciolva variegata, né, uma planta típica da caatinga, pertencente à família Bromeliácea. Me criei entre o velame e a macambira, né, o velame, as espécies de cróton são conhecidas como velame, né, a macambira, a gente tem a macambira de coco, macambira de flecha, né? Bromélia laciniosa, Empoleia spectable, também pertencente à família Bromeliácea, e outras aqui que a gente tem, coroa de frade, facheiro, juazeiro, caruá, xique-xique, murungu, palmatória, macambira, cactos e mandacarus, né? Então, além de plantas que são utilizadas na medicina popular, também são muito utilizadas na alimentação dos animais,
principalmente nos períodos de estiagem, principalmente nos períodos de seca. Então, aqui a gente destaca, né, que mais recentemente, né, a empresa, essa L'Occitane, né, começou a olhar, né, de uma maneira diferente para essas plantas do bioma Caatinga. Então, eles criaram aqui essa linha Mandacaru, né, vários produtos cosméticos que foram produzidos a partir dessa planta típica do bioma Caatinga, né? Então, é uma outra coisa que a gente tenta produzir aqui, né? Produzir extratos, né? A gente trabalha aqui também com o desenvolvimento de formulações cosméticas, com atividade fotoprotetora, né? Então, testando extratos que possam ser utilizados no futuro como protetores solares, né? A gente vai falar um pouco de alguns resultados, né? Então, a gente procura mostrar essa outra visão das espécies do bioma Caatinga, tá certo? O emprego na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos, na indústria de alimentos, né? Então, esse é o trabalho que a gente procura fazer aqui na nossa universidade. Então, aqui essa região, né, o Vale do São Francisco, ela é banhada pelo Rio São Francisco, né? Alguns naturalistas ilustres, né, já passaram aqui pela nossa região, né? Aqui no livro, lá no livro Flora das Caatingas, o professor Zé Alves destaca a passagem de Von Marcos e Spix, né, visitando o Rio São Francisco no período de 1817 a 1820, né? Então, a gente destaca também alguns cientistas ilustres, né, alguns cientistas famosos, que também já visitaram aqui a região, o Vale do São Francisco. Então, aqui nessa foto, a gente tem o professor Otto Richard Gottlieb, né, que é considerado o maior químico de produtos naturais da história do Brasil, né, concorreu ao Prêmio Nobel na época em que era vivo, né, esse ano, que é o ano passado, né, 2020, nós comemoramos 100 anos do nascimento do professor Otto Richard Gottlieb, né, e aí esse registro foi de uma foto, né, em que ele e outros professores, professor Walter Moss, Benjamin Gilbert, né, Mauro Taveira Magalhães, passaram aqui no município de Juazeiro, né, para coletar plantas, para poder estudar tanto as propriedades, principalmente as propriedades químicas dessas plantas do bioma Caatinga, né? Então, o registro dessa passagem deles aqui no ano de 1958. Então, aqui nós vivemos numa região onde esses recursos naturais, né, como eu falei, são muito utilizados, né, para diversas finalidades. Nós ainda vivemos a dicotomia, né, entre a conservação dos recursos naturais e a demanda crescente por matéria-prima, né? Muita gente ainda utiliza, né, essas plantas para a produção de lenha, produção de carvão, né? A gente tem uma preocupação muito grande com a qualidade da água, né? A água que é utilizada para a produção de energia, né? Ainda tem aqui na região as usinas hidrelétricas, né? Então, às vezes é muito difícil a gente dizer às pessoas, né, que tem que preservar, né, tem que conservar determinada espécie de planta, né? Porque aquela planta tem uma propriedade terapêutica, uma atividade farmacológica, moléculas interessantes do ponto de vista químico, né? Mas a pessoa precisa daquela planta para a produção de lenha, né? Muitas casas ainda têm fogão a lenha, e aí as pessoas têm que utilizar a lenha para poder fazer a comida, né? Muita gente que sobrevive, né? Ainda tem a questão da extração da madeira para a produção de carvão, né, para a sua subsistência, né? Então, fica difícil a gente fazer esse trabalho com essas pessoas, né? Então, é importante que a gente tenha políticas públicas, né? Então, fazer parceria com o governo municipal, governo estadual, governo federal, né? Então, a gente tem participado de várias iniciativas nesse sentido, né, de valorização da biodiversidade, justamente para mostrar o potencial químico e farmacológico que essas plantas têm, né? Que elas não podem ser utilizadas só para produzir carvão, extração de madeira para produzir porta, banco, tamborete, né? Elas têm um potencial de aplicação em outras áreas, né? Principalmente na indústria de fitoterápicos, na indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, como a gente já falou agora há pouco. Então, aqui eu destaco algumas plantas, né? Que naquela época que aqueles naturalistas passaram por aqui, eram plantas bem abundantes, né,
nas margens do rio, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o genipapo, né, que o nome científico é a Genipa americana, era uma planta muito comum nas matas ciliares do rio, né? Então, as tatuagens de cores pretas, né, que eram usadas pelos índios naquela época, né, eram feitas com a planta, né? Então, o pigmento que é utilizado aí, que eles usam para se pintar, né, como a gente está vendo aqui, ó, né, o corante é rico nessa substância, nessa genipina, que é um iridoide, né, e essa genipina, quando reage com a pele, dá essa coloração preta, né? Nós temos aqui também o urucum, né, que é a Bixa orellana, também conhecida pelos índios como urucu, né, uma planta, uma palavra de origem tupi, né, que significa vermelho, que também era uma planta muito comum no Rio, né? Hoje a sua ocorrência é raríssima, né? Praticamente não se encontra mais o urucum nas margens do rio, né? E aí a gente destaca que essa planta produz, ó, esse carotenoide, que é a bixina, né, que também era muito utilizada aí, né, pelos índios para pintar a pele, né? E hoje é muito utilizada em produtos cosméticos, né, em óleos que têm a finalidade de ser utilizados como bronzeadores, né? E aí a gente chama a atenção também aqui um trabalho que foi desenvolvido em parceria, né, na Universidade de La Rochelle, uma universidade na França, né? Aqui o Raimundo Gonçalves de Oliveira Júnior foi aluno nosso aqui da graduação em farmácia, fez o mestrado aqui comigo no laboratório, foi fazer o doutorado na França, estudando justamente a Bixa orellana, né? Sob a supervisão do professor Laurent Picot, né, que é um especialista no estudo de câncer, né, principalmente o câncer do tipo melanoma, né, que é um câncer de pele bastante agressivo. Então, nós estudamos o urucum, e além da bixina, né, que nós vimos que essa bixina tem uma propriedade, né, anticâncer, né, e aí a gente viu que ela pode ter esse efeito citotóxico, né, principalmente nessas células de melanoma. Foram identificados aqui, por exemplo, um flavonoide, né, vários carotenoides foram identificados no urucum, né, e aí a gente procura também divulgar isso, né, que a planta não produz só a bixina, né, não é utilizada só como corante, né, mas a gente pode ter outras propriedades químicas e farmacológicas que essa planta pode ser utilizada, né? Então é só para destacar um pouco aqui a importância, né, o potencial que essas plantas têm em outras áreas de aplicação. O progresso, né, também trouxe alguns inconvenientes para a gente, né, algumas marcas, digamos assim, negativas, né? A região aqui cresceu muito, Petrolina e Juazeiro, né? E com a urbanização a gente tem aqueles problemas de poluição, né? Então aqui a gente tem nas margens dos rios, tanto em Juazeiro como Petrolina, né? A gente tem uma grande concentração aqui dessa planta, né? Que é conhecida como baronesa, né? Tanto na orla de Petrolina como na orla de Juazeiro, né? Que é uma planta que é bioindicadora de ambientes com despejo de esgoto doméstico, né? Então, ela sinaliza que onde essa planta cresce demais é porque aquela água está realmente poluída, tá certo? Então, aqui, só para destacar um pouco do aspecto negativo, né, da falta de planejamento, né, dessas duas cidades que jogam ainda o esgoto no Rio São Francisco, né? E a gente luta, briga todo dia aqui que tem que preservar a qualidade da água, preservar principalmente o nosso rio, o nosso Velho Chico. Aqui, quem vier um dia visitar aqui Juazeiro, Petrolina, né, principalmente em Juazeiro, vocês vão conhecer aqui o barco, né, que é o Saldanha Marinho, conhecido popularmente, muita gente conhece como Vaporzinho, né, que foi o primeiro barco a navegar no Rio São Francisco, né? Então, a gente tem aí a música, né? Achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava num gostoso vai e vem, né? Então, Petrolina, Juazeiro, Juazeiro e Petrolina, né? Então, hoje o Saldanha Marinho, ele está ancorado, né, lá na orla de Juazeiro e é um ponto importante para visitar, né? Ao lado lá tem uma estátua de João Gilberto, né? Uma homenagem que a Prefeitura de Juazeiro fez a João Gilberto, né? Que é considerado o pai, o criador da Bossa Nova, que nasceu aqui também em Juazeiro da Bahia. Então, vale a pena vir conhecer também um pouco aqui da nossa cultura, um pouco da nossa história.
Então, aqui nós estamos nessa região. Então, de um lado, a gente tem Petrolina, no estado de Pernambuco. Do outro lado, a gente tem Juazeiro, no estado da Bahia. Aqui no meio, a gente tem, né, a ponte Presidente Dutra, né? Então, a Ilha do Fogo, né? Então, aqui tem passeios de caiaque, né, que é possível fazer aqui também na orla de Juazeiro, tomar banho na ilha, né? Então, vale a pena realmente vir conhecer aqui essa região. Petrolina é conhecida como a Califórnia brasileira, né? Então, é uma região bastante conhecida pela produção e exportação de frutas, né? Pelos projetos de irrigação, pela fruticultura irrigada, principalmente pela produção e exportação de manga e de uva, né? Quem chega aqui no aeroporto à noite não vê essa paisagem, né? Mas quem tem a oportunidade de vir durante o dia, né? É essa imagem que vocês conseguem ver, né? Aí da janela do avião. Então, realmente, a produção de manga e a produção de uva se destacam aqui na nossa região. Né? Aqui a gente também tem o município de Lagoa Grande, que é considerada como a capital da uva e do vinho do Nordeste, né? Produz também excelentes vinhos, e aqui eu destaco a vinícola Rio Sol, né? Onde se produz aqui o vinho Paralelo 8, que para mim é um dos melhores vinhos, né, do Brasil e, né, quiçá do mundo. Tá? Aqui a gente tem, do lado baiano, o município de Lagoa Grande, de Casa Nova, né? Lagoa Grande é do lado de Pernambuco, fica mais ou menos 50 quilômetros daqui de Petrolina. E do lado baiano a gente tem o município de Casa Nova, onde a gente tem a vinícola da Miolo, né? Que produz aí os vinhos, produz o espumante Terra Nova, né? Então, nas duas cidades é possível vocês visitarem, né, as vinícolas, conhecerem o processo de produção do vinho, do espumante, né? Então, fica o convite também para que vocês possam vir conhecer aqui a região do Vale do São Francisco. Aqui eu destaco, né, duas plantas que são talvez aí as últimas evidências, né, de práticas extrativistas sustentáveis na Caatinga, né? Então, aqui eu trago a Ciagris coronata, que é o licuri, né? Aqui a gente tem produção o consumo do próprio fruto do licuri, né? Como se fosse um pouquinho que a gente consome, doce de licuri, óleo de licuri, azeite de licuri, né? E aí eu destaco aqui principalmente a cerveja de licuri, porque cerveja é uma coisa que todo mundo gosta, né? Aqui a gente está numa região bastante quente, onde a temperatura média aí, né, passa de 30, 35 graus na sombra, né? E aí é bom tomar uma cervejinha gelada para que a gente possa relaxar e clarear as ideias, como eu gosto de dizer aí para os meus alunos, né? Então eu trago também aqui umbu, né, a Spondias tuberosa, né, que é considerada a árvore símbolo da Caatinga, então muito utilizada para a produção de doce, produção de geleia, produção de suco, né? O fruto muito consumido, bastante consumido in natura, né? Principalmente agora no início do ano, que é a safra principal do umbu, né? Tá aí a produção de umbu a todo vapor, a gente vê umbu todo canto por onde passa aqui na Caatinga. E eu destaco aqui também, mais uma vez, a produção de cerveja de umbu, né? Então aqui a gente tem cooperativas aqui na região que produzem, né, doce de umbu e também produzem a cerveja de umbu, tá certo? Então, mais uma vez aí, um exemplo de uma planta que é muito utilizada principalmente na alimentação, mas que nós fomos investigar, né, trabalhar um pouco a química e a farmacologia dessa planta, que é típica da caatinga, né? Então, primeiro, aqui nós publicamos esse artigo em 2017, fizemos uma prospecção tecnológica da espécie Spondias tuberosa, né? O objetivo aqui era a gente investigar quantas patentes a gente tinha, né, depositadas com o umbu. Então a gente encontrou apenas 20 patentes, né, 6 delas no Brasil e aí 8 patentes depositadas aqui na UAIPO, né? Aqui nos Estados Unidos tinha 4 e na Europa a gente tinha 2 patentes depositadas, né? Então, uma planta realmente muito utilizada na área alimentícia, mas, né, com poucas patentes ainda no Brasil, né? Vimos aí que as principais aplicações dessas patentes, né, principalmente para finalidades médicas, odontológicas e higiênicas, né, na área de alimentos ou produtos alimentícios, atividade terapêutica de compostos químicos ou preparações medicinais,
né? Então, é uma planta que realmente tem um potencial muito grande de aplicação, principalmente na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos, né? Eu acredito que tem, recentemente, o pessoal aí da Unesp de Araraquara, né, participou do desenvolvimento de um fotoprotetor à base de umbu, né, mostrando o potencial dessa planta na indústria de cosméticos. Nós recentemente investigamos aqui a atividade hipoglicemiante, né, atividade antidiabética, em ratos diabéticos induzidos pela estreptozotocina, né, um trabalho que foi desenvolvido em colaboração com o professor Eduardo Lira, né, que foi professor daqui da Univasf e hoje é professor da Universidade Federal de Pernambuco, né, UFPE, aí em Recife. Então, nós vimos que o extrato, né, da casca do umbuzeiro, né, da entrecasca do umbuzeiro, ele tem uma atividade hipoglicemiante, né? Tem aqui um composto majoritário que nós não conseguimos identificar utilizando a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, mas nós identificamos aqui mais dois compostos, né, que estão presentes na casca do umbu, que é o ácido gálico e o flavonoide quercetina, né? Aqui um derivado do ácido benzoico, né? E aqui a gente tem um flavonoide muito comum, né, em diversas plantas medicinais. E aí os vários estudos, né, experimentos que nós fizemos mostram, né, que o extrato do umbu tem tanto uma atividade hipoglicemiante como também uma atividade hepatoprotetora, né? Nós vamos coletar novamente essa planta, né? Nos próximos dias já estamos aí com a coleta agendada para dar continuidade a esses estudos, porque o professor Eduardo quer investigar mais a fundo, né, esse efeito antidiabético, esse efeito hipoglicemiante do extrato da casca do umbu, né? Vamos coletar folha também para que a gente possa fazer um estudo comparativo entre a folha e a casca, né? E a gente pretende avançar cada vez mais também no estudo da composição química dessa planta. Então, aqui alguns resultados. Fizemos esse outro trabalho em parceria com a professora Patrícia Paiva, né, que também é daí da Universidade Federal de Pernambuco, né, avaliamos a composição, né, do extrato hexânico do umbu, e eles avaliaram também a atividade antioxidante e a atividade anticândida, né, desse extrato. Em relação à composição química, nós identificamos também, né, o ácido gálico, né, que a gente já tinha identificado no estudo anterior, e identificamos também o hiperosídio, né, que é um flavonoide, um trabalho também aí feito com a colaboração, né, do professor Luiz Alberto Lira Soares, né, da professora Magda, né, que são também daí da UFPE. Né? Então, só para mostrar um pouco, né, da composição química desses extratos que estão diretamente relacionados com a atividade farmacológica que a gente observa nos estudos. Então, a grande adaptação que a gente tem que fazer aqui nos nossos estudos é justamente isso, né? É se adaptar a estudar as plantas na estação seca e estudar as plantas na estação chuvosa, né? Essa transição entre a estação seca e a estação chuvosa, né? Essa foto aqui ela foi tirada em setembro de 2011, né? Aqui a gente tem a foto tirada, acho que em fevereiro de 2012, né? Nas primeiras semanas de chuva, a paisagem muda totalmente, né? E aí, como a gente trabalha com química de produtos naturais, a gente tem que se preparar para isso, né? Que quando muda a época do ano, né? A estação seca passa para a estação chuvosa, a composição química da planta pode mudar e o químico de produtos naturais tem que estar preparado para identificar essas mudanças. Né? Nós fizemos alguns trabalhos aqui com óleos essenciais de algumas espécies de próton, né? Que é conhecido principalmente aqui prótons sanderianos, próton com duplicados, né? E a gente analisou tanto a composição química do óleo na estação seca como na estação chuvosa, e a gente vê que a composição química muda, né? Quando muda realmente a estação. Tá? E aí, consequentemente, se muda a composição química, pode haver uma mudança na atividade farmacológica que esses óleos, né, ou que esses extratos, dependendo aí da preparação que a gente esteja investigando, né, possam apresentar. Então, aqui a gente apresenta um pouco da nossa universidade, né, aqui é a entrada da universidade
no campus de Petrolina, né, onde fica a sede, aqui é o prédio da reitoria da Univasf. Hoje a gente tem em torno de 10 mil estudantes matriculados em 31 cursos de graduação, né, presenciais e à distância, e também 21 cursos de pós-graduação, né? Hoje nós temos 17 cursos de mestrado e 4 cursos de doutorado. Então, desde a época da sua implantação, né, de 2004 para cá, a universidade ela transformou o Vale do São Francisco com pesquisas em diversas áreas, principalmente na área de química e farmacologia de produtos naturais, né? E o nosso grupo de pesquisa tem dado essa importante contribuição aqui na nossa universidade, né? Então, aqui eu trago um pouco do que a gente trabalha, né? Trabalhamos com estudo fitoquímico, tanto de extratos como de óleos essenciais. Utilizamos os métodos cromatográficos clássicos, né? Como cromatografia em coluna, cromatografia em camada delgada, para poder fazer o fracionamento, né? O isolamento desses compostos. Para determinar a estrutura química, né, a composição química dos extratos, a gente utiliza cromatografia líquida acoplada ao detector de arranjo de iodos, né, a espectrometria de massas. Para determinar a estrutura dos compostos isolados, utilizamos infravermelho, ultravioleta, espectrometria de massas, ressonância magnética nuclear. Os óleos essenciais, né, utilizamos cromatografia gasosa, acoplada à espectrometria de massas, né? Nós não temos esse equipamento aqui, mas contamos sempre com a colaboração de diversos parceiros, né? Na USP, na Unicamp, Federal da Paraíba, Federal de Sergipe, Federal do Amazonas, né? E fazemos também a avaliação da atividade farmacológica, tanto desses extratos como dos óleos essenciais e também das substâncias que a gente isola a partir desses extratos. Então, fazemos ensaios in vitro de avaliação da atividade antioxidante, utilizando sequestro de radicais, né, como o DPPH, a BTS, método da autooxidação do beta-caroteno, poder redutor, quantificação de fenóis totais e flavonoides totais, né, fazemos ensaios in vivo para avaliar, por exemplo, modelo de dor orofacial induzida pela formalina, pela capsaicina e pelo glutamato. No sistema nervoso central, trabalhamos com modelos de ansiedade, de depressão, atividade anticonvulsivante. Utilizamos experimentos para avaliação, né, da atividade antinociceptiva desses produtos, utilizando métodos clássicos como contorções abdominais induzidas pelo ácido acético, teste da formalina, teste da placa quente, Teoflic, Von Frey, Randall-Celito e diversos modelos de inflamação, né, tanto de inflamação sistêmica como também de inflamação tópica, e para que a gente possa chegar o mais próximo possível do mecanismo de ação, né, desses produtos que a gente testa, a gente utiliza muito antagonismo farmacológico e também o docking molecular, né, utilizando os modelos in sílico para a gente ver a ligação dessas substâncias com determinados receptores, né, comprovando dessa forma aquilo que a gente observa nos ensaios in vivo. Tá? Então, nós temos um biotério, né, que nos fornece camundongos e ratos, né, para os ensaios farmacológicos. Fazemos também teste de toxicidade, né, toxicidade aguda, subcrônica. Né? Fazemos também análises hematológicas, análises bioquímicas, né, para ver possível toxicidade desses extratos, de substâncias isoladas. Né? Aqui a gente tem alguns equipamentos que a gente tem nos nossos laboratórios para poder avaliar a atividade farmacológica dessas plantas. Né? Aqui a gente tem a Central de Análise de Fármacos, Medicamentos e Alimentos, né? Que é a CAFMA, onde nós temos 2 HPLCs, né? Aqui o laboratório coordenado pela professora Larissa Rolim. Né? Aqui também na CAFMA a gente tem infravermelho, tem ultravioleta, né? Tem espectrômetro de ressonância magnética nuclear. Nós temos um equipamento de 400 MHz da Bruker, né? Um equipamento que é muito útil aí para a gente fazer estudo de metabolômica, né? Estudo para determinar a estrutura química desses compostos, e são equipamentos que estão também à disposição, não são equipamentos multiusuários, que a gente sempre disponibiliza para as nossas instituições e nossos colaboradores aí aqui da nossa universidade. Então, se alguém um dia
aí nos seus trabalhos de mestrado e doutorado precisar de alguma análise, né, fala comigo, no final vou deixar aí o meu contato, que a gente pode facilitar aí, né, o uso desses equipamentos para vocês, tá certo? Então, quando a gente fala dessas espécies, normalmente a gente usa dois termos, né, dois conceitos, né, conservação e preservação. Então, quando a gente fala de conservação, de acordo com as leis brasileiras, então significa a proteção dos recursos naturais, né, com a utilização racional, garantindo a sua sustentabilidade, a existência para as futuras gerações. Então, é isso que a gente procura, né, conservar esses recursos naturais para que a gente possa usufruir ao máximo, né, dos potenciais desses recursos naturais e da biodiversidade de maneira geral. E quando a gente fala de preservação, não, preservação é deixar ali aquela área, né, aquela região, aquelas espécies, né, de maneira íntegra, intacta, né, e garantir a perenidade de algo, né, que aí já não poderia ser mexido, ele tem que ficar intocável, né, a gente não poderia extrair, né, por isso que a gente sempre procura trabalhar com o conceito de conservação das espécies da caatinga. Tá certo? E aí eu mostro aqui rapidamente alguns estudos, né, alguns resultados de trabalhos nossos que fizemos aqui na universidade, né? Aqui a gente tem a atemoia, que é uma planta muito consumida aqui na região, né? A Embrapa semiárido trouxe essa planta para cá, né? Então ela é muito consumida in natura, é da mesma família da pinha, da graviola, né? Então muito utilizada para a produção de suco, de sorvete, né? E aí resultados preliminares que nós temos aqui no laboratório, né? Nós investigamos a atividade antinociceptiva e anti-inflamatória do extrato etanólico bruto das folhas, né? Vimos que tem realmente essa atividade farmacológica. Nós identificamos alguns alcaloides que foram isolados das folhas, né? Então, identificamos aqui, nesse artigo que foi publicado, 7 substâncias, né? 7 alcaloides aporfínicos, proaporfínicos, oxoaporfínicos. Temos mais 2 alcaloides, né, identificados, né, um deles um alcaloide neto, que a gente mandou recentemente o artigo para publicação, ainda está em avaliação, né? Então, é uma planta realmente que, do ponto de vista químico, ela se mostra bastante interessante. Aqui nós temos algumas plantas típicas da caatinga, a bromélia laciniosa, que é muito conhecida como macambira ou macambira de porco, né, muito utilizada na alimentação de homens e animais domésticos, né, principalmente nos períodos de seca, e utilizada na medicina popular para o tratamento de cólicas em crianças, diarreia, febre e também hepatite. Então, tem também aqui a Empoleira spectable, né, que é uma planta que cresce muito, né, sob as rochas, nos afloramentos rochosos aqui da Caatinga, muito conhecida como macambira de flecha, como serra-bode, né? Investigamos também o potencial químico e farmacológico dessa planta. Aqui a gente tem a Neoglasiella variegata, que é o caroá, né? Que é muito utilizada para a confecção, né? De cesto de roupa, né? No artesanato de maneira geral, né? Cesto, carteira, abajus, né? Bolsas. Então, é uma planta que é muito utilizada e devido à extração de maneira desenfreada, nessa planta, né, em algumas regiões, ela praticamente chegou a desaparecer, né? E aí nós investigamos o potencial químico e também farmacológico dessa planta, né, para poder agregar valor, né, à conservação dessas espécies da família Bromeliaceae. Então, nós investigamos aí a composição química dessas 3 espécies, publicamos um artigo aqui em parceria com o pessoal da Universidade de Bergen, na Noruega, né, o grupo do professor Torgus Fossen. Continuamos investigando a composição química dessas plantas, né, das 3. Identificamos aqui vários alcanos, né, aqui vitaminas, né, derivados aqui dos ácidos graxos. Identificamos esteroides, triterpenos, diterpenos, né? Então, do ponto de vista da química, essas plantas realmente elas são bastante interessantes. Alguns flavonoides foram identificados, né? Então, utilizamos aqui cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, né? Também.
E aí o artigo está publicado, né? Nós identificamos 20 substâncias diferentes, né? Aí já envolvendo as 3 plantas, né? Investigamos também a atividade antinociceptiva, né? E a toxicidade aguda dos extratos dessa planta, né? Então aqui também identificamos o primeiro flavonoide isolado de Bromélia laciniose, né? Então esse derivado aqui da quercetina, né? Que foi a primeira molécula que nós publicamos, né, a partir do estudo fitoquímico da macambira. Fizemos um estudo também utilizando cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas e detectamos aqui 40 constituintes químicos e conseguimos identificar 22, né, no extrato de Bromélia laciniosa, né? Destacamos principalmente aqui como constituintes principais, majoritários, a vicenina 2 e a vitexina, né, que são flavonoides que são bastante conhecidos aí pelas suas propriedades terapêuticas, né? Atividades biológicas bastante interessantes. Avaliamos a atividade antinociceptiva da Encolira spectable, né, que também é uma planta aqui típica do bioma caatinga. Avaliamos a atividade antinociceptiva da Neoglasiova variegata, né, que é o caroá. Dessa planta aqui nós identificamos um novo flavonoide, né, polioxigenado. Então, esse artigo foi publicado aqui recentemente, né, e a gente descreve um flavonoide neto. A gente observa aqui, ele tem 6 oxigênios ligados na sua estrutura, né? Então, uma molécula nova, mostrando realmente o potencial químico que essas espécies da caatinga têm, né? Avaliamos também aqui a atividade citotóxica em células de leucemia, né? Mostrou também uma atividade citotóxica muito boa, os flavonoides que foram isolados dessa planta, né? Aqui também a gente tem a Quinidóscos quercifólios, né? Que é conhecido como favela, como faveleira, né? Que também é uma planta típica da caatinga. Nós investigamos a atividade antinociceptiva, atividade anti-inflamatória, né? Identificamos vários constituintes não polares, né? Ou constituintes apolares, a partir dessa planta, né? Desde ácidos graxos e principalmente diterpenos, né? Que foram identificados aqui nessa planta. Identificamos flavonoides também, né? Como o canferol, como a rutina, né? Avaliamos também a atividade citotóxica em células cancerígenas, né? Da Quinidóscopos quercifólios, né? E vimos que essa planta tem uma boa atividade citotóxica, né? Podendo, por exemplo, um dia vir a ser empregada aí no tratamento de alguns tipos de câncer, né? Como a gente viu aqui nesse estudo. Identificamos também aqui algumas moléculas, né? Alguns triterpenos, né? Alguns diterpenos, aqui como a filacantona, a favelanona, né? Que são os principais constituintes químicos dessa planta, e vimos que os constituintes químicos também têm uma atividade citotóxica, uma atividade contra as células do melanoma. Investigamos também a composição química da espécie Hymenea martiana, que é conhecida como jatobá, muito utilizada aqui na região como antinociceptiva e também anti-inflamatória, né? Então, dessa planta, nós identificamos vários flavonoides utilizando cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, né? Então, identificamos 11 moléculas a partir dessa planta, destacando principalmente aqui os flavonoides taxifolina, astilbina e angelitina, né? Que são considerados os principais marcadores químicos dessa planta, né? E a atividade farmacológica dela pode estar relacionada à presença desses constituintes químicos, né? Como nós vimos nos estudos em vivo. Aqui temos uma outra planta, que é a Passiflora cincinata, conhecida como maracujá da caatinga, né? Que também é muito utilizada aqui. Existe uma cooperativa aqui em Uauá, na Bahia, né? Que produz aqui a cerveja de maracujá da caatinga, né, que produz uma geleia de maracujá da caatinga, né? Então vejam que o uso principalmente para a produção de bebidas, produção de alimentos, né? E a gente procura dar esse outro enfoque, né? Então fizemos estudo fitoquímico, fracionamento cromatográfico utilizando cromatografia em coluna, né? Identificamos aqui nas folhas da Passiflora cincinata, né? Do maracujá do mato ou do maracujá da caatinga. Identificamos os flavonoides orientina e também vitexina, né? Então, aqui tudo caracterizado por ressonância magnética nuclear, espectrometria de massas.
né? Fizemos aqui um estudo de metabolômica, de uma fração de flavonoides, que nós obtivemos das folhas, e vimos que essa fração de flavonoides tem uma atividade sedativa, né? Quando nós fizemos os estudos em animais, né? Aqui na região as pessoas utilizam muito o chá das folhas do maracujá do mato, né? Para tratamento de insônia, tratamento de ansiedade, como calmante, né? Então, vimos que essa fração de flavonoides, ela é rica nesses flavonoides, ó, na isovitexina, oglicosídeo, isorientina, oglicosídeo e também na vitexina. Então, fizemos o estudo por metabolômico, utilizando a ressonância magnética nuclear, e fizemos a análise utilizando também espectrometria de massas, né? Na espectrometria de massas, nós identificamos nessa fração 5 flavonoides, né? E 3 deles que a gente já tinha identificado utilizando a ressonância magnética nuclear, né? Confirmando realmente a estrutura química e a presença desses flavonoides naquela fração que apresentou um efeito sedativo, né? Fizemos também aqui um estudo com essa nova variedade do maracujá do mato, né? Que foi desenvolvida lá na Embrapa Semiárido, né? Que é conhecida como BRE Sertão Forte. Então, fizemos várias extrações com diferentes solventes, né? Para fazer a metabolômica utilizando a ressonância magnética nuclear, e aí nós identificamos a vitexina e a vitexina oxilosídeo como principais constituintes químicos da variedade Sertão Forte, né, BRE Sertão Forte do maracujá do mato. Então, vimos que essa planta também é rica em ácidos graxos, né, em aminoácidos, ácidos graxos insaturados, glicose, sacarose, flavonoides, como nós vimos aqui, e identificamos alguns sinais também que são atribuídos à presença da trigonelina, né, que é um alcaloide que é bastante encontrado em plantas que são resistentes à seca, né? A principal característica dessa espécie aqui, dessa BRE Sertão Forte, dessa variedade genética, é justamente a resistência maior à seca em comparação com a planta original, né, digamos assim, e aí a gente atribui principalmente a presença dessa molécula da trigonelina, né? Então, é a química explicando aquilo que a gente observa experimentalmente. Então, fizemos também um estudo para avaliar a atividade antinociceptiva do estado das folhas, né? O artigo também foi publicado aqui na Phytomedicine, uma importante revista na área de produtos naturais. Identificamos aqui, né, a presença de 5 picos quando a gente analisa o cromatograma, obtido por HPLC. Observando aqui os espectros de ultravioleta desses picos, a gente viu que eles são característicos da presença de flavonoides, né, e possivelmente esses flavonoides podem ser, né, vitexina, isovitexina, orientina e isorientina, que são os marcadores quimiotaxonômicos dessas espécies do gênero Passiflora. Então, fizemos também a determinação de compostos fenólicos, né, e a identificação de 14 flavonoides de diferentes estratos, obtidos de diferentes partes dessa planta, né? Então, aqui a gente vê o espectro de ultravioleta, né, de algumas dessas moléculas, bem característico da presença de flavonoides. Ó. Então, identificamos 14 flavonoides em diferentes partes, né, por exemplo, nos frutos, nas flores, casca do caule, nas folhas, né, e todos esses flavonoides derivados da orientina, da pigenina, da vitexina, da isorientina, né? Então, tudo de acordo com a quimiotaxonomia da família Passifloraceae e também do gênero Passiflora. Então, aqui alguns espectros de massa, né? Da orientina exosídeo, vitexina exosídeo, né? Que nós fizemos para todas as 14 moléculas, mostrando a composição química dos diferentes estratos dessa planta. Né? E aí, para encerrar, né? Mais uma vez, reforçar a importância da conservação dessas espécies, para que a gente possa ter estudos químicos, estudos farmacológicos sendo realizados, né? Descoberta de novas moléculas que possam ter empregos na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos, na indústria de cosméticos, né? Mas principalmente que essas plantas continuem sendo usadas, né? De diversas maneiras, né? Para a produção de alimentos para os animais, né, para fazer cerca na roça,
né, para fazer aí, tirar a extração da madeira para produção de porta, né, mas desde que tudo isso tenha orientação técnica, orientação de profissionais, né, aqui a gente tem alguns institutos, algumas cooperativas, as universidades, né, o Instituto Nacional do Semiárido, né, que é o INSA, que tem um trabalho muito bonito em toda a região do semiárido, orientando quanto ao uso racional e uso sustentável da biodiversidade da caatinga, né? Recentemente eu passei a integrar o Conselho Técnico Científico do INSA e tenho tentado disseminar também o uso dessas plantas medicinais, né? Dessas plantas da caatinga com finalidades medicinais, né? Então, como uma maneira também de conservar a biodiversidade e de valorizar essa biodiversidade da caatinga, né? E que a gente possa também no futuro, né, ter uma aproximação entre ciência e mercado, né, para que a gente possa utilizar de maneira racional essa biodiversidade, né, obter produtos a partir dessa biodiversidade, que esses produtos possam ser oferecidos para pessoas, né, das diversas classes que a gente tem, diversas classes sociais, né, ter uma maior interação entre ciência e mercado, né, gerar emprego, gerar renda na agricultura familiar, para os pequenos produtores aqui na região. Então, é esse trabalho que a gente tem procurado fazer aqui no nosso núcleo de estudos e pesquisas aqui da universidade. Mas, para isso, a gente precisa de investimento, né? É importante recuperar o orçamento do CNPq, o orçamento da CAPES, o orçamento da FINEP, o orçamento da FACEP, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Pernambuco, né, que nos ajuda muito, né, que se não fosse a FACEP, várias pesquisas nossas, né, estariam paradas, né, porque a FACEP financia a Bolsa de Iniciação Científica, financia a Bolsa de mestrado e doutorado, né, dos nossos alunos. Então, é extremamente importante que a gente recomponha esses orçamentos, tanto em nível estadual como também em nível federal, né? Porque sem investir em pesquisa, realmente o país não avança e vai ficar cada vez mais dependente, né, dos produtos que vêm de fora, né? E aí a gente está vendo aí nessa crise, nessa pandemia do coronavírus, né, os insumos, né, que a gente precisa para produzir a vacina vem da China, vem da Índia, né, para que a gente possa produzir aqui, né, e que se a gente tivesse o investimento adequado, né, o percentual do PIB que os países desenvolvidos investem em ciência, em tecnologia, em educação, a gente poderia estar contribuindo da mesma maneira, né, que esses outros países, né, como a China, Índia, Estados Unidos, né, poderia estar contribuindo para solucionar, né, e resolver de uma vez por todas o problema dessa pandemia, né, do coronavírus que a gente está vivendo aí. Tá? Então, é importante que a gente lute, né, para manter cada vez mais o orçamento em ciência, tecnologia e pesquisa. Tá? Então, agradeço aí aqui os nossos parceiros, né, os nossos financiadores, agradecer principalmente ao CNPq, FACEP, a CAPES e a FINEP, né, pelo apoio financeiro para a realização das nossas pesquisas, compra de reagentes, compra de equipamentos, agradecer aos pesquisadores das várias universidades, né, espalhadas aí pelo Brasil, né, que colaboram com as nossas pesquisas, né, convidar vocês a conhecer aqui o nosso trabalho, né, acessando lá neplame.univasf.edu.br, né, também temos aí um perfil no Instagram, @neplame.univasf, onde vocês podem acompanhar um pouco do nosso trabalho, né, visitem lá a nossa página, ver o que é que a gente está trabalhando, o que é que a gente tem publicado. Agradecer aqui aos meus alunos, né, a foto é antiga, né, foi feita aí bem antes da pandemia, né, então depois da pandemia a gente não pôde mais se reunir aqui para poder tirar foto, né, porque tem que manter o distanciamento, mas aí agradeço a todos os meus alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado que contribuem com as nossas pesquisas. Tá certo? Então, no momento em que a gente precisa cada vez mais de ciência, né, porque a ciência tem salvado vidas nesse período de pandemia, né, o ano passado, meus meninos tinham um sonho aí de ter um canal no YouTube, né, então eu criei aí junto com eles esse canal, o Galerinha Cientista, né, então
para divulgar para as crianças, né, experimentos de química. Então, são vídeos que a gente faz em casa, não precisa montar um laboratório, não precisa comprar vidraria, né? Tudo a gente faz em casa, né? A gente grava com a câmera do celular, joga lá no YouTube, né? O objetivo aqui é motivar a meninada, né, a despertar a sua curiosidade para a ciência desde o início, né? A gente está vendo que é cada vez mais difícil a gente mudar a cabeça, mudar a mentalidade do adulto, né? Então, se a gente não consegue, né, botar na cabeça do adulto a importância de tomar a vacina, né, de que não existe nada comprovado cientificamente de tratamento precoce, que é importante acreditar na ciência, né, valorizar os cientistas, valorizar os pesquisadores. Então, eu decidi começar a trabalhar justamente na base, né, começar a trabalhar a mentalidade das crianças, né, e aí eu queria convidar vocês a curtir lá, né, se inscrever, como meu menino gosta de dizer, curta lá, dá o like, ativa o sininho, né, para que a gente possa aumentar esse número de inscritos. Ó. Temos até agora 145 inscritos, né, publicamos 4 vídeos. No próximo domingo a gente vai começar a publicar de novo, né, depois da nossa temporada de férias, mas mesmo assim, ó, temos tido uma boa repercussão. Né? Até agora esses 4 vídeos tiveram aí 785 visualizações, que dá uma média aí de quase 200 visualizações para cada vídeo. Né? É pouco, mas já é alguma coisa. Né? Então, se vocês puderem nos ajudar, contribuir para difundir o conhecimento científico, principalmente aí para os filhos de vocês, né? Sobrinhos, netos, vamos fazer isso. Né? A ciência, o país do futuro, com certeza vai estar melhor, né? Se a gente tiver pessoas formadas com essa mentalidade científica desde a base, né? Desde a infância. Tá bom? Então, eu conto com vocês aí para disseminar o nosso canal e disseminar aí os nossos experimentos. Tranquilo? Então, fica o convite, né, para que vocês possam vir conhecer aí o Vale do São Francisco, Petrolina, Juazeiro. Em setembro, a gente pretende organizar mais uma edição, a 8ª edição do Simpósio de Plantas Medicinais do Vale do São Francisco, se Deus quiser, de maneira presencial, né? E aí a gente espera encontrar todos vocês aqui no mês de setembro. Então, venham conhecer aí as nossas belezas naturais, a nossa cultura, a nossa gastronomia, mas principalmente conhecer o nosso trabalho aqui na Univas. Então, mais uma vez, Leandro, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela atenção de todos. Deixa aí o meu e-mail, né? Quem quiser entrar em contato, tá aí também o meu Instagram, né? Então, fica à vontade para entrar em contato, se precisar de alguma coisa, tá bom? Estou à disposição. Obrigado. Maravilha, Jackson. Muito obrigado. Muita informação, né, pessoal? Eu acho que foi muito válido assim, a gente ter uma ideia desse bastidor, né? Porque às vezes a gente vê um medicamento já na farmácia, seja fitoterápico ou não, e não entende esse detalhamento, né? De como que é necessário fazer essa pesquisa básica antes para poder formular as hipóteses para você, então, né, avançar com os estudos aplicados, né? Mas a pesquisa começa na pesquisa básica e isso é fundamental, entender o que a gente tem nos nossos biomas, né? Mas aqui o foco foi a Caatinga, e que é riquíssima, né? É riquíssima, poeticamente rica também. Você fez várias citações aí. Você foi falando de uma série de plantas e eu fui lembrando das músicas aqui. Tem uma música de Lenine, inclusive, Leão do Norte, né? Ele menciona Macambira. Eu lembrei desse trecho. O pessoal está agradecendo aqui também, está parabenizando, ó. Yuri, Cleiton, Larissa, Ana, Edileia, Bruno, Isis, Murilo. O pessoal está elogiando aqui Yuri, né? Enfim, então o pessoal adorou. Eu também adorei, foi super esclarecedor também. Eu até anotei umas coisas aqui que eu até vou perguntar coisa para você, viu? Não sei se... Vamos lá. Vou primeiro passar aqui para as perguntas do pessoal, porque é o rito, tá? Aliás, uma pergunta rápida que eu queria fazer é a seguinte: Larissa trabalha com cannabis, né? E aí ela diz que os alunos dela têm um apelido, são os maconheiros. Você tem algum apelido aí para os seus alunos? Não.
Aqui, como a gente trabalha muito com espécies de anonácea, né? O pessoal que trabalha é conhecido como anoneiro, né? Sim. Então, mas aqui não tem, de maneira geral, nós somos os anoneiros, mas aqui especificamente não tem nenhum apelidozinho, não. Só a professora Larissa que ostenta isso aí, viu? Muito bom. Inclusive, quando ela fala disso aí, né, nos eventos, aí um monte de gente já se candidata. Professora, se quiser voluntário aí para estudo clínico, ó, pode contar comigo, Opa, viu? aí sim, hein? Muito bom. José Lima Pereira também aqui, tá dando os parabéns. Samuel dos Santos, Samuel eu acho que é dos Santos, né? Marcos Roberto também, muita gente aqui falando. A gente manteve aí uma média de quase 100 pessoas durante a nossa apresentação. E aí, Jackson, eu queria passar aqui para a primeira pergunta do Rafael, que está sempre aqui com a gente. Rafael Conte, ele pergunta o seguinte: primeiramente, meus parabéns pela luta em manter a pesquisa brasileira viva. E a minha pergunta seria sobre a questão das colaborações com grupos de pesquisa de estudos clínicos. Quais as dificuldades encontradas pelos grupos de pesquisas na área de química de produtos naturais em desenvolver estudos clínicos com estas plantas medicinais já usadas pela medicina tradicional? Pronto, uma das coisas que a gente tem procurado fazer a partir de agora, né, do ano passado para cá, a pandemia nos afastou um pouco do laboratório, então, como a gente estava em casa, teve mais tempo para poder estudar mais, né, ler mais trabalhos, ver o que é que os outros colegas estão fazendo, né, participei de muitos eventos, muitas lives, né, inclusive de palestras, né, que falava sobre essa parte de estudos clínicos. Fiz alguns cursos, né, então fiz alguns cursos relacionados a isso, porque é uma coisa que a gente tem que avançar, né? O que a gente faz aqui no laboratório, como você falou, é a pesquisa básica, né? Mas é o basicão mesmo, né? É estudo químico e pré-clínico, né? Ou não clínico, como alguns preferem chamar, mas fica só nisso, né? Fica na publicação, fica na patente, né? Na defesa do aluno. Então, a gente tem que avançar cada vez mais, né? Então, por exemplo, a gente teve recentemente aprovada a professora Larissa, né? Eu integro a equipe, ela aprovou um projeto para fazer o estudo clínico de xarope de guaco, né? De espécie de micânia, né? De micânia aglomerada. Um trabalho que foi aprovado no edital do CNPq, né? E que é feito em parceria com o laboratório Natulab, tá certo? Não sei se ela falou isso na semana passada durante a palestra dela, né? Mas é uma coisa que foi uma demanda, né? Tinha o edital, o xarope já é muito utilizado, né? Bastante conhecido aí, mas não tinha ainda estudo clínico com esse xarope, né? Então, a professora Larissa, o professor Fabrício estão trabalhando aí para poder iniciar esses estudos clínicos, tá certo? Qual é a dificuldade que a gente tem? Quando a gente trabalha com planta medicinal, né, para que a gente possa chegar no estudo clínico, a gente tem que ter a matéria-prima, né? Então, para fazer o estudo clínico, a gente precisa de uma boa quantidade de extrato, né? Então, como coletar essa planta? Né? Onde coletar? Quem é que vai fornecer a matéria-prima? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, é a primeira coisa que a gente pensa. Depois, a padronização do extrato. Quais são os marcadores? Né? Quem é responsável pela atividade farmacológica? Né? Então, qual o método de extração que a gente vai utilizar? Se a planta for coletada, a gente viu que se a planta for coletada em épocas diferentes, né, a composição química muda. Se eu coletar essa planta em locais diferentes, a composição química também pode mudar. Né? Então, quando a gente trabalha com plantas medicinais, a gente tem que prever tudo isso, tá certo? Então, é uma das barreiras que a gente pretende ultrapassar a partir de agora, né? Nos próximos trabalhos que eu tiver aqui de mestrado e doutorado, a gente vai procurar trabalhar cada vez mais com esses extratos padronizados, determinar marcadores, concentração, quantificação, né? Para que a gente possa cada vez mais chegar perto do estudo clínico.
tá? Porque senão a gente não avança, né? E aí tem outra questão também, né? Que eu tenho discutido muito aqui nos grupos que eu participo. Para que a gente possa fazer estudo clínico, a gente tem que ter a cooperação com a indústria, né? Para que a indústria possa investir na produção de fitoterápicos, a gente tem que ter o prescritor, tem que ter o médico para prescrever, né? Então, eu tenho batido cada vez mais nessa tecla que é importante a gente oferecer formação para os profissionais médicos para que eles possam conhecer o que é o fitoterápico, né? Que esses fitoterápicos eles são produzidos dentro de um controle rígido, né? Que não é só o chá que a gente utiliza, né? A preparação caseira, mas é o medicamento fitoterápico, né? Industrializado, né? Que a gente conhece a qualidade do medicamento, os princípios ativos, né? Que tem uma posologia, tá certo? Então, é outra coisa que eu tenho feito aqui, esse trabalho, né? Porque não adianta a gente difundir o uso de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos se não tem um médico para prescrever. Tá? Muitos deles sabem até que existem os fitoterápicos, mas não se sentem à vontade de prescrever porque não tem formação na área. Você está naquele grupo de pesquisa, desenvolvimento e inovação para biodiversidade? Para biodiversidade, estou também. Estou aqui, a gente vem fazendo as reuniões e eu tenho falado sempre isso, né? Eu acho que, eu até falo abertamente assim, porque eu já falei para o Henry também isso. O Henry que é uma pessoa que... Ele é uma pessoa muito importante, assim, gente, porque o Henry Suzuki, né? Ele organiza aí essa agenda aí em prol da biodiversidade, da inovação, enfim. Mas eu discordo quando ele fala que não é um problema de formação, o problema é porque a indústria não traz ou não faz estudos clínicos robustos, ou não traz novos produtos. Quer dizer, ele culpa a inovação. Eu não acho que seja só isso. Eu acho que a inovação sempre vai ser útil para trazer coisas que tenham uma vantagem, né, um benefício adicional, que seja mais eficaz, né, seja mais seguro, mais conveniente. Tem algum tipo de incremento ali que, de fato, seja um benefício adicional. Agora, é que, estruturalmente falando, quando a gente pensa em formação, e não é só o médico, porque a gente tem hoje 9 profissões que estão habilitadas a prescrever, né, fitoterápicos. A prescrever. O médico ele tem mais autonomia, mas da mesma forma como o médico tem autonomia, o fisioterapeuta também tem autonomia, porque o Conselho Federal dele não travou a prescrição apenas para os tarjados. Então, o fisioterapeuta tem tese, se atender alguns requisitos, ele pode prescrever qualquer fitoterápico. Agora, se deve ou não é outra discussão. O problema-chave é que a gente não tem uma formação robusta dentro dos cursos de graduação, isso não faz parte das diretrizes curriculares nacionais. A gente não tem ainda que, pelo menos nós, aí foi enquanto Conselho Regional de Nutricionistas, eu participando do GT de fitoterapia, e também agora recentemente da Asbram, nós propusemos uma matriz de competências para ajudar na formação. Porque se você sabe o que você sabe fazer, o que você deve saber fazer e fazer efetivamente, você tem um norte, né, para, enfim, construir conteúdos, formar professores, enfim, aí você está habilitado minimamente a prescrever, pelo menos no contexto técnico, né? Mas eu acho que a formação realmente é fundamental nisso, é talvez o principal gargalo. Porque, veja, se você tem no output, né, ou seja, o sistema de saúde, ele demanda muita coisa da fitoterapia, demanda muita inovação, o pessoal que está na indústria vai olhar para isso e vai falar, peraí, nós temos que concentrar investimento nisso aqui. Vai acabar fomentando a universidade, né? Então, essa tríade aí, desde que eu estou na graduação, que a gente discute, né? Essa é uma coisa que se conversava muito nos corredores do curso, né? A universidade, o mercado e o governo, né? Essa tríade aí que ela é bem delicada e precisa realmente desenrolar algumas coisas para poder a gente avançar. Eu queria fazer uma pergunta para você. Estão chegando outras aqui e eu vou pedir licença ao pessoal, porque eu não podia deixar de falar. Eu adorei saber dessa pesquisa do guaco, da Micânia aglomerata, né? Porque, de fato, não há ensaio clínico randomizado ainda,
e é uma planta, né, é uma planta da nossa biodiversidade, uma planta que Muito utilizada. é usada tradicionalmente, né, tem documentação, tem monografia do RNSUS, enfim, tá aí, tem produto tradicional fitoterápico, né, já disponível, mas aí, Jackson, eu queria saber o seguinte, eu tenho uma ideia de que realmente nós temos que avançar bastante na questão dos ensaios clínicos randomizados. Qual a tua opinião sobre o seguinte cenário? Eu pelo menos tenho observado na prática clínica que alguns fitoterápicos, e que bate bastante com a literatura, eles até têm estudos clínicos, mas a monoterapia não funciona bem. E aí eu penso que talvez nesse momento haja necessidade de você fazer a associação de produtos diferentes, né, que tenham composições diferentes, que atuem por mecanismos diferentes para gerar um efeito aditivo ou cinético. Vou dar um exemplo, vou falar da área de gerenciamento do peso, que é uma coisa que eu tenho observado bastante. Quando você avalia na prática a efetividade, né, de extrato seco de Camellia sinensis, contendo catequinas e tal, que tem uma ação interessante para a regulação do metabolismo, se você pensa no desfecho, diminuição do peso corporal, na monoterapia não funciona, praticamente não funciona. O efeito é tão leve que não dá o resultado que a gente espera. Está longe da meta terapêutica. Mas quando a gente usa 3 extratos diferentes, vou falar o exemplo da prática aqui. Gengibre, que ele tem um efeito termogênico razoável, que tem outros efeitos também relacionados a gerenciamento do peso e ações e efeitos. Capsicum, que é, enfim, uma pimenta, né? Também fonte de capsinoides e capsaicinoides, e tem também a Camellia sinensis que eu trouxe para você aqui. Minha hipótese, e a hipótese porque é uma coisa que a gente observa, mas não experimenta, né? É que a gente tem, nesse contexto aqui, realmente uma composição que responde super bem. Você consegue chegar a uma diminuição de peso corporal em 90 dias, adicional, né, ao trabalho da equipe, em 3 a 4 quilogramas. Isso é muito bom. Isso é comparável, inclusive, com fármacos alopáticos, né? Você pega os desfechos para orlistat, bupropiona com naltrexona, é mais ou menos isso. E se assemelha também quando você avalia percentual de perda de peso. A pergunta é a seguinte, diante disso aí, qual a dificuldade que você acha, nesse caso, de realizar um estudo clínico como esse que possa responder se a associação é melhor do que a monoterapia? Aí era uma coisa, quando você começou a falar, eu já comecei a pensar, né, na associação, né? Então, imagina, com uma planta só, a gente já tem essa dificuldade, imagina você associando 2, 3, né? Então, fornecedores é uma questão importante, né? A questão da padronização do extrato, dos marcadores, para a gente fazer, por exemplo, toda essa parte química, né? Você vê aqui que a gente usa muito HPLC, espectrometria de massas, então são técnicas, os equipamentos não são baratos, né? Então são técnicas extremamente caras, então tem todas essas dificuldades, né? Aí, por exemplo, uma formulação ideal, aí eu não sou da área da tecnologia farmacêutica, né? Mas para a gente poder ter um medicamento, a gente vai ter que ter uma formulação, né? Isso vai ser o quê? Um comprimido, vai ser um xarope, né? Vai ser sólido, vai ser líquido. Então, Qual tudo isso recipiente, tem né? que ser isso. Qual recipiente que vai ser Estabilidade. utilizado, né? Então, por exemplo, vai fazer o extrato padronizado. Qual é o método que vai utilizar? Vai utilizar uma liofilização, spray dryer, né? Ou simplesmente vai fazer lá uma tintura, né? Então, tudo isso a gente tem que analisar, né? Então, o desafio da gente aqui na área da química é contribuir para identificar esses princípios ativos, quais são os marcadores, né? Fazer quantificação, que é importante. A gente tem, por exemplo, aqui, trabalha com uma planta aqui, a Passiflora cincinata, né? A gente tentou fazer um extrato, por exemplo, do fruto, né? Casca do fruto, para fazer, por exemplo, a avaliação da atividade hipolipidêmica, e tem substância que a gente não consegue quantificar. Né? Já quando a gente pega a folha, o extrato da folha, aquele constituinte químico está muito mais concentrado na folha, né? E aí a gente consegue identificar tudo certinho.
né? Então, a parte da planta que a gente vai utilizar, então, todos esses fatores podem interferir, né? Então, para a gente responder a tudo isso, são estudos de longo prazo. Aí é onde entra a pesquisa nas universidades, né? Um trabalho de mestrado que dura 2 anos pode muito bem responder essas questões. Um doutorado, que é aí 3, 4 anos, né? Pode responder isso daí. Tá? Então, eu tenho aí amigos, né, que são professores pesquisadores que procuram desenvolver os seus projetos já visando responder essas questões, né? Que é uma das coisas que a gente quer implantar aqui no laboratório a partir de agora, né? Porque antes a gente fazia só a questão da extração, né? Cromatografia em coluna, aí fazia a caracterização por espectrometria de massas, RMN, publicava o artigo e pronto, né? Nunca tinha pensado, por exemplo, em fazer parceria com empresas, né? Eu já estou buscando isso, né? A gente já tem algumas coisas em vista aí a partir desse ano, selecionamos 2 plantas, né? Para desenvolver alguns produtos aí em parceria com empresa, né? Então, essa demanda que a gente não tinha, e principalmente assim, a gente não sabe o que é que a indústria quer, né? Então, a partir de agora, eles vão dizer, professor, a gente precisa disso, e aí a gente vai se debruçar para poder atender, né, aquela solicitação da empresa. Então, acho que são assim, dificuldades que dependem muito também da mudança de mentalidade do pesquisador, né? Eu, pelo menos do ano passado para cá, eu tenho mudado um pouco, né? Não quero só pesquisar por pesquisar mais, então isso tem que gerar alguma coisa, tem que gerar algum produto, né? Para que a gente possa justificar, né? E valorizar aí a biodiversidade que a gente tem aqui na região. Perfeito. Tem alguns comentários aqui. Na verdade, uma pergunta. O Yuri, ele pergunta aqui o seguinte. Professor, qual a maior dificuldade encontrada no que se diz a divulgação desses resultados para a comunidade, visando reforçar ainda mais a importância da preservação do bioma? Pronto, aqui outra coisa que eu tenho feito aqui, né? Inclusive hoje eu estava trabalhando no laboratório, a jornalista daqui da universidade me ligou, né? Porque eu mandei um material para elas, Renato, se você achar que isso aqui é uma pauta que é interessante para vocês divulgar, né? Então tá aí, fica à disposição. E ela me ligou para tirar algumas dúvidas, porque quando a gente publica um artigo, a gente publica o artigo em inglês, né? E aí, não é todo mundo que lê inglês, né? Mesmo o pessoal que está na universidade, né? Professores, alunos que lidam com isso no dia a dia ainda tem dificuldade com a leitura do inglês, né? Então, eu sempre tenho procurado aqueles resultados que têm um impacto social, que tem uma pesquisa diferenciada, mais importante, né? Do ponto de vista da sociedade, divulgar, né? Utilizar o setor, a assessoria de comunicação da universidade para fazer aí um texto, um resumozinho em português, aqueles divulgam, né, nas redes sociais da universidade, Facebook, Instagram, divulgam nos blogs de notícia aqui da região, né? Então, é uma maneira que eu vejo da gente aproximar cada vez mais a universidade da sociedade, né? Para que eles possam sentir que aquela pesquisa que é feita aqui vai trazer benefícios para ele lá na frente, né? Que pode ser descoberto um medicamento, que pode ser descoberto um cosmético aí, que pode ser utilizado na indústria de alimentos. Então, a gente tem procurado fazer esse trabalho também, né? Divulgar nas nossas redes sociais numa linguagem mais acessível para as pessoas, né? Então, é uma maneira de aproximar a sociedade também do trabalho que a gente faz aqui na universidade. Perfeito. O Wellington Felipe pergunta aqui o seguinte, existe já a utilização de plantas medicinais no SUS, um programa que englobe a utilização dessas plantas? Assim, das que eu falei aqui... Acho que ele deve estar se referindo tem a lista da Rename, né? São 12 plantas que estão inseridas isso, lá, e o RNSUS, né? E a RNSUS, isso. Né? Inclusive eu não mostrei aqui na apresentação, né? Mas a gente tem uma planta aqui que não é da Caatinga, que é a Morus nigra, né? Que é conhecida aqui como a Amora miura, né? Como Amora, que é uma planta que foi trazida por um imigrante japonês, né? Que ele tem família no Japão, né?
e ele trouxe essa planta para cá, é uma planta de origem asiática, e essa planta se adaptou bem aqui, né? Então, o pessoal utiliza muito ela aqui para o tratamento de diabetes, dislipidemias, né? Para o tratamento da gota, né? Pessoas que têm ácido úrico, né? Concentração de ácido úrico elevada. E aí a gente investigou várias propriedades dessa planta, né? Teve um edital que foi lançado pela Fiotec, né? Que é a fundação lá da Fiocruz, e eu fui selecionado para elaborar a monografia lá das plantas que estão na RENSUS, né? Sim. Então, eu não estava para ser publicado, eu acho que já da Moros Nigri, fui eu que elaborei essa monografia, né? Eu acho que já saiu do eucalipto, do guaco, né? Eu não vi mais ainda, eu vou até procurar depois aqui se já saiu da Moros Nigra, mas eu que elaborei a monografia lá, né? Maravilha, maravilha. Eu acompanho essas monografias bem direitinho. Aliás, o Ministério da Saúde deveria disponibilizar isso de uma forma mais fácil, porque eu até consegui baixar, mas ela está escondida no site, não está tão fácil de achar, não, sendo bem sincero. Até onde eu tinha visto da última vez, do ano passado, tinham 3 só publicadas, né? Já a versão final, com a capa, tudo certinho, de lá para cá eu não. Mas tiveram umas de um edital de 2014, 2015. Isso. Silvana também participou Silvana também esteve aqui com a gente, né? Silvana Zucoloto. Uma dúvida rápida: você encontrou alguma coisa sobre sintomas do climatério para Moros Nigra? O pessoal utiliza muito, né? A gente não trabalhou ainda, mas eu lembro uma vez que uma médica aqui da região me procurou na universidade dizendo que o pessoal toma muito o chá de amora, que utiliza muito a linhaça, né? E aí ela até me convidou para a gente fazer um estudo, ela só, as pacientes eu recruto, tal. Aí é mais uma vez a questão do estudo clínico, né? Sim. Então o pessoal utiliza muito. E quando a gente vai para a literatura, isso é bem relatado, né? Mulheres na menopausa que utilizam o chá da amora, né? Então, é uma coisa que a gente pode investigar também no futuro. Eu acho que vale a pena. Olha, nesse mato tem coelho, viu? Eu acho que realmente usa muito, muito frequente, assim, de forma popular. O Rafael pergunta aqui o seguinte: na verdade, é um comentário que ele faz. Acho que a falta no Brasil de centros de pesquisa direcionados para isso, pois temos isolado tantas moléculas novas que acabam ficando para outros países as patentes por meio de química sintética, né, quando conseguem síntese total. Esse é um problema que a gente também discute lá no PBI, né? Também, assim, patente de... Eu vi uma discussão interessante. Você estava naquela discussão que... Eu esqueci o nome do professor, mas ele falava sobre... Até da preferência dele de trabalhar com moléculas isoladas do que com os extratos, né? Não sei se foi o Glauco, né? O Glauco Vilas Boas. Acho que foi o Glauco. Foi na última reunião, foi isso. Pois é. Ele me chamou Tem outra questão também, que é a questão da quantidade que a gente isola da planta, né? Às vezes a gente isola uma quantidade tão pequena que só dá para fazer os espectros de ressonância magnética nuclear, espectrometria de massas, né? Então a gente também tem que buscar desenvolver metodologias, né? Procurar, por exemplo, parcerias com o pessoal que trabalha na área de agronomia. A Embrapa é uma referência nisso, né? De fazer modificações genéticas nessas plantas, obter novas variedades para que elas possam produzir os princípios ativos numa maior concentração, né? Então, a gente tem procurado também se aproximar muito da Embrapa. Aqui a gente tem a Embrapa Semiado, né? Principalmente na área de óleos essenciais, né? Eles estão com umas ideias muito interessantes, né, de aplicação desses óleos essenciais, tanto na saúde humana como na saúde animal, e eu tenho contribuído aqui, junto com o professor da veterinária aqui, o professor Matheus Matiusi, para poder fazer a avaliação da atividade farmacológica desses óleos. Perfeito. Eu vou deixar aqui, tem mais 3 perguntas. Um participante anônimo colocou aqui que, dentre as plantas que foram apresentadas hoje, tem alguma ou algumas que possuem mais resultados. Eu acho que quando ele fala resultados, talvez ele talvez esteja querendo dizer resultados mais animadores, né, que podem, de repente, se transformar, de fato, num fitoterápico. O que é de mais avançado aí na tua vivência?
Pronto, tá assim, o que a gente tem, né, o nosso carro-chefe aqui no laboratório tem sido essas duas plantas, que é a amora, né, a amora miura, a amora nigra, e essa, mais recentemente, a passiflora cincinata, né, que é o maracujá do mato. Né? Inclusive, dessa da passiflora cincinata, teve uma aluna minha que, no mestrado, ela obteve, como o pessoal utiliza muito, né, tem vários produtos no supermercado, nas farmácias, que é obtida a farinha do maracujá, né, com a casca do maracujá. E aí, a gente desenvolveu também, ela preparou essa farinha, a gente viu que tem essa propriedade hipolipemiante, né? Nós fizemos o pedido aí de um depósito de patente, né? Então, é o que a gente tem de mais avançado aqui no laboratório, são essas duas espécies, né? Então, outra coisa que é importante também, por exemplo, recentemente eu fiz um contato com uma pessoa, né, de uma indústria, né, de uma indústria farmacêutica, e preparei tipo um relatório, um dossiê de tudo que eu tinha dessa passiflora e mandei para eles, né? E aí uma coisa que o cara me perguntou, professor, você tem aqui quase tudo, né? Vocês têm a parte da fitoquímica, toxicologia, farmacodinâmica, né? Faltou uma coisa, aí eu, né? Farmacocinética, né? Então é outra Eita coisa que a bronca. gente Eita bronca. estuda muito, né? Estuda muito, né? Mas a farmacologia, a toxicidade e tudo, e cadê a farmacocinética? Né? Aí quando o cara me diz, só faltou uma coisa, pronto. Então, Pastor, aí é outra coisa, né? É outra coisa que a é gente outra está tese. começando a fazer. Isso, começando a trabalhar com algumas moléculas isoladas, que é mais fácil da gente trabalhar, né? Então, já trabalhamos com alguns flavonoides, né? Monoterpenos, mas com extrato ainda não, né? Então, na hora que eu apresentei o relatório, o cara disse logo, tá? Tem quase tudo, falta farmacocinética. Eu digo... Então, é outra coisa que a gente tem que começar a fazer a partir de agora. Maravilha. A penúltima pergunta é a seguinte, ó, o Rafael pergunta, você poderia explicar um pouco mais detalhadamente sobre esses métodos usados para explicar o mecanismo de ação dos extratos? Aí ele menciona o antagonismo farmacológico e o docking. Pronto, aqui, por exemplo, a gente trabalha muito com atividade etnoceptiva, né? Então, a gente viu lá que aquela planta tem um efeito central, né, no teste da formalina, teste da placa quente. Então, possivelmente, há participação de receptores opioides, né, no efeito farmacológico. Então, para a gente comprovar se realmente existe essa participação, aí a gente usa o antagonismo farmacológico, né, que é o uso da naloxona. Então, administra a naloxona bloqueia o receptor, e aí, quando a gente administrar o extrato, o efeito vai ser revertido, não vai ser observado a atividade biológica, né? Então, a gente chega a sugestão, chega a sugerir que pode haver a participação dos receptores opioides. Aí a gente pega aquela molécula e tem o pessoal aqui, os nossos parceiros, né, que trabalham com o docking, para ver se aquela molécula pode se ligar nesse receptor opioide, né? Então, se ela se ligar, então, possivelmente, né, o que a gente viu em vivo está sendo observado em sílico, né? Por exemplo, os benzodiazepínicos, eles se ligam lá no receptor GABA-A. A gente usa o flumazenil para ver se os efeitos são revertidos, né? Quando a gente vê algum efeito sobre o sistema nervoso central. Então, a gente tem utilizado sempre isso. Por exemplo, enzima ciclooxigenase, né? Ciclooxigenase 1 e 2, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais bloqueiam essas enzimas. Então, a gente faz o estudo de docking para ver se as nossas moléculas também podem bloquear essas enzimas. Então, a gente sempre tenta comprovar in sílico aquilo que a gente viu no modelo in vivo. Em sílico eu não sei se o pessoal tá antenado aí com os conceitos, porque a gente na farmácia vê muito isso, né? Mas em sílico Isso, é o seria modelo computacional, né? uma placa de computador que é de silício, né? Pois é. Aí Isso. a química teórica medicinal ajuda a gente a fazer esse desenho. Você pega a molécula, pega a molécula candidata, pega a estrutura da proteína, do alvo, enfim, aí você vai verificar se há um acoplamento. A palavra docking vem daí, né? Desse acopla ou não, se é atividade agonista, se é
Você é antagonista, né? Agora, ô Jackson, vocês fazem antes a atividade farmacológica ou vem a demanda do pessoal da química teórica medicinal? Não, eu tenho trabalhado aqui em parceria com o professor Eliezer Barreiro, né, lá que é da UFRJ. A gente testou algumas moléculas, porque eles obtêm lá, por exemplo, uma série congênere, né, várias moléculas, muda só um radical, né, para a gente poder fazer, por exemplo, comparar a estrutura química e a atividade farmacológica, né. Então, a gente testou recentemente aqui 12 moléculas. Aí, primeiro, a gente faz uma triagem, né, através dessa triagem virtual, utilizando o modelo computacional, para ver aquelas moléculas que poderiam se ligar melhor na enzima-alvo, por exemplo, ciclooxigenase 2, né? E depois a gente faz uma triagem em vivo para ver se realmente aquela molécula foi a que se comportou melhor. Então, a gente tem visto que os resultados, eles se batem, né? Eles conversam, se combinam. E a gente tem avançado, né? Inclusive, ontem até submeti um artigo de uma dessas moléculas que a gente testou, era uma molécula nova, que a gente viu que ela tinha atividade antinociceptiva. Maravilha. Aí a gente vai. Mas, assim, isso é para a molécula sintética, né? Que a gente testa aqui também. Mas, para os produtos naturais, a gente seleciona aquelas plantas que são utilizadas na medicina popular, né? Para dor, inflamação, distúrbio do sistema nervoso central, e leva para o laboratório para poder ver se realmente tem essa propriedade, né? Aí utiliza rato, utiliza camundongo para mimetizar aquela situação, né? Falta ainda o estudo clínico. A gente ainda chega lá. Pois é. Eu vou dar uma dica para você, não sei se você já estudou, mas a sucupira, mas a da semente marrom, né? Meu avô jurava de pé junto que aquilo era a única coisa que tratava a dor de joelho dele, assim. E pior que tem os trabalhos, né? Ah, Uma atividade inflamatória, só que não avançou mesmo ainda, assim. Eu acho que ah. ainda tem muita pergunta do que resposta. Tem mais perguntas que respostas. E a última pergunta mesmo aqui, também do Rafa. Aqui também a sucupira tem uma história interessante também. Tinha um senhor aqui que tinha muita dor, problema de coluna, né? Que não conseguia nem se abaixar. E aí eu ensinei para ele, eu disse, quebra lá uma sementinha de sucupira, bota numa garrafinha de vinho, né? Toma um pouquinho, 3 vezes por dia. Aí o cara disse que estava com a coluna, parecia um menino de 15, 16 anos, viu? Minha gente, eu vou fazer a mesma coisa porque essa pandemia não me deixou sair muito da cadeira por conta da posição, né? Se tá o tempo todo, aí vieram as dores. Aí, enfim. Agora, fala em vinho, uma pergunta minha. Eu vi um trabalho, eu não sei, faz tempo, eu tô muito impreciso em relação a isso. Eu queria te perguntar para ver o que você me diz a respeito. É verdade que os vinhos da região aí são mais ricos em resveratrol e outros antioxidantes? Isso, tem, além do resveratrol, né, eu tenho visto aqui outros trabalhos, né, que é cetina, tem canferol, né, miricetina. Então, além do resveratrol, tem outros flavonoides, né? Flavonoides, Inclusive, a gente está também tentando desenvolver algumas metodologias aqui para análise de vinho utilizando RMN, né? E a gente já fez algumas triagens aqui e vê que os vinhos daqui eles são ricos nesses flavonoides. É que parece que fizeram uma comparação com os vinhos daí e do Rio Grande do Sul. E aí, eu tenho 10 anos que eu vi isso, assim, mas aí não sei o que avançou, né? Mas também pelas condições mais às vezes mais adversas, né? Assim, em relação ao clima, enfim. Aí me parece que há uma maior produção mesmo, né? Desses flavonoides. Só que realmente eu não sei, isso aí foi uma coisa que eu li há muito tempo. O trabalho mais recente, eu não lembro agora o ano que foi publicado, mas acho que foi aqui 2015, 2016 para cá. Teve uma professora nossa aqui que ela fez o doutorado com isso, né? Foi orientada pelo professor Isaac, lá da UFPB, né? Que trabalha muito com o sistema cardiovascular. Então, ela trabalhou com um liófilo de vinho, né? Obteve aqui várias amostras de vinho, liofilizou e administrou nos animais também, em animal, né? Mas ela, pela análise da composição química, ela viu que realmente o teor de resveratrol daqui era alto e a atividade sobre o sistema cardiovascular também muito interessante. Eu vou tentar depois resgatar esse artigo dela
é a professora Melissa. Qualquer coisa eu te mando aqui por e-mail. Beleza. Gente, se Um trabalho quiserem com fazer... os vinhos daqui que ela fez. Se quiserem participar dos estudos clínicos com esses vinhos aí, viu? Fiquem à vontade. Só escrever para o professor Jackson. Não vai faltar voluntário, viu? Não vai faltar mesmo. Eu estou na primeira fila. E para fechar, Rafael ainda pergunta aqui, você pode explicar sobre os procedimentos para padronizar os extratos? E, no geral, como é que seria isso aí? Não, aqui a gente tem, para utilizar o método de extração, a gente tem aquelas extrações clássicas, como a gente diz, né, que utiliza o Soxhlet, maceração, percolação, né? E tem aquelas extrações mais elaboradas, aquelas mais modernas, né? Aí hoje a gente tem, por exemplo, extração por micro-ondas, extração acelerada por solvente, né? Aí a gente pode, por exemplo, utilizar liofilização, secagem por spray dryer. Então, são alguns métodos que podem ser utilizados para a obtenção desses extratos padronizados, né? Beleza. Muito bom. Jackson, meu amigo, muito obrigado. Vamos encerrar aqui, então, porque já são 9h47. Te agradeço demais aí pelo seu tempo. Passou rápido, hein? Passou rápido, pois é, sempre passa. Te agradecer pelo seu tempo, por sua colaboração aí com o pessoal que está aqui. Tem uma galera que está aqui toda santa quarta-feira, está batendo ponto. E, sem dúvida nenhuma, é um ambiente que assim, tem o papel de contribuir, né, com a formação, com algumas provocações que não são apenas técnicas, mas políticas também, porque na hora que você fala que precisa valorizar a pesquisa e o bioma da nossa região, né? Assim, a gente tem uma riqueza tão grande aí para ser melhor entendida e preservada e conservada, quer dizer, isso também é uma forma de fazer política, né? Então, eu acho que o FITAUEB tem essa proposta, né? Então, a gente mantém essa métrica de fazer toda quarta-feira à noite, a gente vai continuar agora em fevereiro, semana que vem vocês vão já ver aí nas redes sociais quem são os próximos participantes. Tem gente amiga nossa, viu, Jackson? Eu chamei o Cleverson, do laboratório Herbário. Depois eu vou ver aqui a programação. Professor Luiz Carlos Marques também. Excelente também. Pois é. E também, meu Deus, a última pessoa, esqueci. Sim, o Newton Luiz, que é da Farmácia Viva lá de Brasília também, um cara... Também, uma referência na área de Farmácia Viva. Então, muita gente boa. Divulga aí que a gente poder acompanhar. Beleza, maravilha. Pessoal, vou encerrar por aqui. Eu lembro para vocês que o FITAUEB é uma realização da pós-graduação em fitoterapia do Prate Ensino. Para quem quiser mais informações, depois entra lá no link na bio para obter mais dados aí, informações sobre o nosso curso. E eu agradeço demais, Jackson, e a todos vocês que estiveram aqui presentes. Então, dou por encerrado. Muito obrigado, viu, meu amigo? Obrigado, até a próxima. Sucesso. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.